Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu quero aproveitar essa nossa oportunidade e compartilhar com vocês uma breve reflexão, onde estaremos tratando sobre lideranças cristãs na Bíblia. E o nosso personagem de hoje é Davi. Você poderia imaginar o quanto seria horrível ao final de um dia, ao término de uma jornada completamente desgastante e muito trabalhosa, seja estarmos regressando do trabalho, ou mesmo da faculdade, ou até mesmo da igreja. Quando estando nós ansiosos em chegar em casa, em chegar em nossos lares, partimos o mais breve possível. Momento esse em que corremos o mais rápido em direção de nosso descanso. O nosso texto discorre bem próximo desta situação. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: E levaram cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Meus irmãos, a situação do nosso texto é a seguinte: tendo Davi e os seus homens de guerra saído para pelejar mais uma batalha, mais uma guerra, a nossa Bíblia vai nos dizer que Davi havia se aliado com os inimigos de Israel, e indo eles a pelejarem contra o país de Davi, os filisteus temeram que Davi se voltasse contra eles. Mediante isso, eles mandaram Davi de volta para sua cidade. Mas, ao que vemos, Davi e seus guerreiros, ao chegarem em sua cidade, eles não encontraram do mesmo jeito em que havia deixado. E assim iniciamos a nossa reflexão. E levaram cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, tanto a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Aprendemos aqui com o nosso texto é que nenhum de nós, meus irmãos, estamos livres ou imune de uma surpresa desagradável como esta, assim como em nosso texto relata. Todos nós somos desejosos em chegarmos em nossa casa, sejamos estar chegando do trabalho ou mesmo retornando de um momento de oração. O que sempre esperamos é chegar em casa e que esteja tudo muito bem. Mas o dia mau, meus irmãos, ele vem para cada um de nós. O dia ruim e a má notícia, ela nos visita e pode visitar a todos os lares, tanto dos crentes como dos incrédulos. Mas o que apresentamos nessa nossa reflexão é que qual é a atitude que iremos tomar quando nos vem o dia mau? Que direção tomamos quando a má notícia chega na nossa vida? Davi, como qualquer ser humano, ele fica triste e chora profundamente. Mas logo depois disso, o texto bíblico vai nos dizer o seguinte, livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançarei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Meus amigos, com este nosso texto, nós podemos extrair as seguintes lições com as atitudes de Davi. A primeira lição, o texto diz que Davi ele chorou profundamente. E algumas das vezes seremos pegos por pessoas do nosso lado e elas verão que, muito embora você seja um vencedor, muito embora você já tenha tido várias conquistas, somos seres humanos normais, ficamos sim tristes, choramos sim, mas nunca permitimos que a tristeza venha nos parar. Saiba de uma coisa, meu irmão, saiba de uma coisa, minha irmã, esses momentos difíceis, esses momentos de grandes e profundas tristezas não são comparáveis com o tamanho da vitória em que o nosso Deus está preparando, aliás, já está preparado para te entregar. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4 diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos ouviu, e se percebeu, com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero te dizer, espera em Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 12 diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Vai
cooperar para o teu bem tudo o que está acontecendo. Depois desta prova, você sairá diferente. Depois desta luta, você sairá mais fortalecido em Cristo Jesus. O segundo aprendizado, nós vamos extrair, ele está no versículo 8 do capítulo 30 de 1 Samuel. Então consultou Davi ao Senhor. E aqui eu preciso fazer um novo questionamento. Temos consultado a Deus antes de tomar alguma atitude? Eu aprendo com Davi é que, ainda que a situação esteja favorável aos meus olhos, consultemos sempre antes a Deus. Perguntemos sempre a Deus. A Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, dessa maneira: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Meus irmãos, o que há em nossos olhos? Luz ou trevas? Como temos visto, como temos observado as diversas situações que estão acontecendo conosco? São elas uma forma de aprendizado ou reclamamos ou o tempo todo murmuramos pelos momentos desagradáveis? Eu aprendo com Davi que tudo em nossas vidas sempre será uma rica oportunidade concedida por Deus de conquistar, de avançarmos e também de reconquistarmos aquilo que nos foi roubado. Momentos de conquista são eles o novo de Deus para cada um de nós. E momentos de reconquistar é tudo aquilo que o nosso inimigo, que o nosso adversário se levantou contra nós e nos roubou e nos retirou da nossa vida. Eu quero compartilhar com você que ainda é tempo de lutar pelos seus filhos, ainda é tempo de lutar pela sua esposa, ainda é tempo de lutar pelo seu marido, ainda é tempo, meus irmãos, ainda é tempo de lutar pela sua casa, ainda é tempo de lutar pela sua família, ainda é tempo de fazer assim como Davi fez, de lutar, de guerrear, de pelejar por tudo o que Deus entregou em suas mãos. E aí, meus irmãos, vai lutar ou vai ficar parado? E a nossa terceira lição com o nosso texto diz assim: Deus, meus irmãos, Deus, ele sempre responde nossas orações. Eu quero te dizer, vem resposta da sua oração. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. Creia, meus irmãos, principalmente quando as nossas atitudes e o propósito está alinhado, está linkado com a vontade de Deus. Saiba que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade do nosso Deus, ela é perfeita e agradável. A resposta será como esta, positiva. Vem resposta positiva para a sua vida, aleluia. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás tudo e libertará. Você vai alcançar, meu amado. Você vai alcançar, minha amada. E eu concluo esta nossa reflexão com o seguinte: que venhamos sempre consultar a Deus em nossas decisões. Que venhamos alinhar os nossos caminhos com os caminhos e na direção em que Deus tem para cada um de nós. Amém? Meus amigos, eu quero te convidar a direcionar a sua vida, a sua história, nos caminhos do Senhor. Você pode, nesse momento, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como o seu único e suficiente Salvador. Diga sim para o Senhor Jesus. Amém? Diga: eu entrego a minha vida para sempre ao Senhor Jesus. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Meus amigos, guardem essa reflexão em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.